Olá, meu nome é Raniel, sou estudante de agronomia, na UNB, na Faculdade de Brasília, e o orientador do meu projeto é o professor Francisco Fagião. O título do meu projeto é a caracterização da pulverização agrícola, e o meu plano de trabalho foi baseado na influência da pressão no fluxo de líquido em pontas com condução de ar. Então, eu vou fazer uma breve introdução aqui para vocês, trazendo para a gente a importância da pulverização agrícola nos dias atuais, onde a gente consegue fazer controle de pragas e doenças, aumentar a produtividade, da qualidade dos produtos, através de uma pulverização agrícola de qualidade. E também trazer um pouco da importância da pressão na pulverização agrícola, Então, essa pressão ela vai influenciar na aderência, na eficiência da aplicação, no tamanho das gotas, na dispersão adequada. Então, eu achei interessante trazer isso para vocês, fazer uma breve introdução. Então, aqui, os objetivos do meu trabalho foi avaliar a vazão de um bico com indução de ar em diferentes pressões de trabalho. Então, o nosso estudo foi realizado no laboratório de máquinas agrícolas, no LAMAG, na Fazenda Água Limpa, que pertence, à Universidade de Brasília, e foi definido o bico da Tijet com indução de ar 11004 VS. E a gente também utilizou o adjuvante agral 0,1%, um surfactante não iônico, para formular a calda. Então a gente trabalhou aí com 7 pressões de trabalho, Nosso manômetro ele é de 200 a 250, 300, 350, 400, 450 e 500. Foi utilizadas essas pressões. O equipamento de pulverização é um interruptor de fluxo de gotas, conforme FAGION 2002, e foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado, 7x5. Então, a gente chegou em alguns resultados que eu vou compartilhar com vocês. Então, aqui vocês podem ver que foram 7 tratamentos, No caso, esses tratamentos são as pressões. Aí a gente tem a média da vazão dos líquidos, então a gente pode ver que a vazão tem uma diferença aí de quase 2, para a pressão 7. E a variância, o desvio padrão, também ele vai alterando de acordo com as pressões. Então, essa tabelão ela apresenta as médias e a estatística descritiva de fluxo de líquido de acordo com as pressões de trabalho utilizadas. E aí, essa tabela 2 ela já vai trazer para a gente a média geral do experimento, o desvio padrão residual, o erro padrão de média e o coeficiente de variação. Então, aí a média geral do experimento ficou entre 4,7, o desvio padrão de 0,08, o erro padrão de média 0,03 e o coeficiente de variação de 1,77. Então, a tabela 2 apresenta o efeito de acordo com as pressões e suas interações. E a tabela 3, a gente usou o teste de Turkey, a nível de significância de 5% de probabilidade. Então, essa tabela 3 traz a comparação das médias de pressões. Então, as tabelas elas mostram que houve sim uma diferença significativa entre as diferentes pressões de trabalho. E aí a gente trouxe os resultados que essa pressão ela de 500 ela apresentou maior fluxo, que foi 5,84%, seguido da pressão de 450, que foi 5,46%. Então a gente pode ver que numa diferença de 0,50 de pressão variou aí 0,40%. E as conclusões que a gente tirou do nosso trabalho foi que os resultados mostraram que a pressão de trabalho influencia o fluxo de líquido pulverizado. Então, ele vai apresentar diferença estatística em modos de tratamentos, conforme o esperado. E outra coisa também que a gente trouxe como resultado é a ponto da pulverização com indução de ar.
Então, essa ponta aumenta o fluxo de líquido com o aumento da pressão. Obrigado, tá?